O Grêmio venceu o Vasco e a gente quer saber como é que foi esse jogo, fazer uma análise dele e principalmente dar uma olhada na estratégia do Renatão, na estreia dele, quais são as semelhanças desse time que jogou com o Vasco, o Grêmio do Renato, com o Grêmio do Roger. Quais as suas semelhanças, quais as suas diferenças? Fica comigo, vem ver isso com Entre Linhas Gremistas depois da vinheta. Saudações tricolores, galera! Aqui é o Luca pro Entre Linhas Gremistas, um canal que a gente já chama atenção desde o início. Nós somos torcedores gremistas, mas também somos analistas de futebol. Estudamos para isso, fazemos cursos para isso, para tentar alinhar o melhor da análise do futebol, só que quando a gente vê insights de pessoas que não são torcedoras do Grêmio, fica meio chato, fica meio sem graça, com a paixão do torcedor gremista. Que quando a gente vê aquele comentário daquele torcedor apaixonado, às vezes falta aquele refino técnico de quem estuda futebol. Tentamos alinhar essas duas coisas aqui. Amamos de paixão todas as figuras gremistas. Amamos de paixão o Renato e amamos de paixão o Roger. Caras que nos deram muitas alegrias em muitos tempos. Não vamos ficar entrando num rol de conflito entre um e outro. E a gente está fazendo uma comparação aqui de postura de time em campo. Taticamente falando, animicamente falando, tem coisas parecidas do que o Renato fez com o que o Roger fazia, o que acontecia com o time do Roger e o que aconteceu com o time do Renato nessa estreia contra o Vasco. E tem coisas bem diferentes. No saldo geral, eu entendo que o Grêmio deu uma melhorada em relação ao que vinha antes e já era esperado. Quem viu a análise do nosso canal aqui em relação tanto à contratação do Vasco, como do Renato, desculpa, quanto à preparação do Grêmio pré-jogo, a gente imaginava que o Grêmio pudesse ter um desenvolvimento melhor através daquela confiança que o Renato traz, que o Renato consegue passar como ninguém para os jogadores, com a capacidade que ele tem de mobilizar o torcedor gremista, e a gente viu tudo isso acontecendo. Mas a gente não gosta de entrar nesse papo de que o Renato é um motivador. O Renato é um treinador de futebol. E assim como em 2016 ele acrescentou questões táticas ao time do Roger, e tem muito mérito nas vitórias que vieram em sequência, agora também houveram algumas mudanças que melhoraram um pouco o time, embora a gente não possa falar que o jogo foi uma maravilha, como algumas pessoas colocam. O jogo foi um jogo difícil. O Vasco teve mais a posse de bola que o Grêmio e teve as melhores oportunidades, diferentemente do que até o Renato falou na entrevista, mas isso faz parte do Renato. Ele ia chegar, ele ia dar moral, ele ia chamar para o trabalho, ele ia elogiar tudo do seu trabalho, do que o Grêmio fez em campo, dos jogadores, da torcida, porque faz parte do jeito de ser do Renato. É isso também que o torna vencedor. Essa capacidade de mobilizar, de agregar, de olhar os pontos positivos e jogar para cima. Ele faz isso muito bem, fez na entrevista, mas um pouco mais friamente eu vou discordar que o Grêmio fez a melhor partida do ano. Eu acho que a gente teve alguns problemas nessa partida. O Breno foi uma peça de importante destaque no nosso time. Ele fez duas defesas em dois lances que eram praticamente gols certos do Vasco e ele salvou o Grêmio, assim como o fez a trave. O Grêmio também teve as suas chances. O Grêmio teve uma bola na trave do Bitelo e no final do jogo, no apagar das luzes, o Biel teve uma chance clara de fazer o gol. O jogo poderia ter sido empate, poderia. Assim como poderia ter a vitória do Grêmio pela consolidação da último lance ali com o Biel. Qualquer coisa podia acontecer num jogo que não teve um predomínio. O Vasco teve mais a bola que o Grêmio. O Vasco teve mais de 60% a bola que o Grêmio. Mas ter a bola não é ter o controle do jogo. O Grêmio fez uma partida muito parecida com o que já vinha fazendo antes. A escalação, tanto de agora quanto a de antes, é a mesma. O tripé de meio de campo com Villasanti de primeiro, o Bitelo saindo pela esquerda, o Campas sendo o meia com o pedido de cair pela direita e ele fazia isso até o momento que se lesionou e entrou um dos melhores jogadores e talvez a melhor notícia da partida, o Tassiano, que jogou demais mesmo, foi o diferencial porque ele realmente acrescentou muito, tecnicamente falando, em relação ao Campas, né? Apesar de não ser um meia, assim como o Campas também armador não é. Escalações parecidas e o jeito de jogar diferente, um Grêmio muito mais compacto, talvez um pouco pela confiança, os jogadores cumpriram. É óbvio que o Roger não é um treinador burro, é óbvio que o Roger pedia para o time ficar mais compacto, só que isso não acontecia na prática. Com a confiança, com o apoio da torcida e por jogar em casa, o Grêmio conseguiu fazer. Em outros momentos, também com o técnico Roger, o Grêmio também teve essa supremacia em casa e ganhou em casa, embora sem brilho, né? Agora a gente tem que ver como é que vai ser o Grêmio fora de casa, mas eu não posso desprezar a análise do jogo. A análise do jogo é que foi um Grêmio mais compacto. Outra diferença tática bem significativa e que fez bem para esse Grêmio é que o Renato gosta muito de um futebol mais associativo. Ele gosta que os jogadores ocupem o setor da bola. O que isso significou e implicou na hora da prática?
O Roger gosta de trabalhar com aquele negócio, o Roger fala da amplitude, ou seja, um jogador bem aberto, para caso esteja congestionado um setor do campo, que se possa fazer uma virada rápida. Acontece que na prática, o Grêmio não fazia essa virada rápida. Então esse jogador, essa amplitude, acabava sendo quase que um jogador a menos no Grêmio. E com o Renato não tinha isso. Quando o Grêmio atacava pela esquerda, você viu o Edilson praticamente como um volante na cabeça da área. Bem fechadinho, e você via o Biel ocupando bem a meia. Não tinha ninguém aberto na direita para uma virada de bola. O que tá tudo bem, não tem certo, não tem errado quando a gente está falando de questões táticas. Tem o que um time pode fazer. E pro que esse time do Grêmio joga, para a característica desses jogadores do Grêmio, eu acho que foi uma boa providência do Renato. E acho que ele acertou. Mas agora eu quero falar também, já que eu falei algumas diferenças, quero falar uma outra coincidência desses dois times. Biotipo dos jogadores do Grêmio, tanto físico e o tipo e a característica técnica deles de maneira de jogar e de momento, faz com que esse time recue. O Grêmio fez 2 gols, o Grêmio virou a partida e o Grêmio recuou. E aí é uma coisa que já acontecia antes. E assim como o Roger não mandava o time recuar, eu duvido que o Renato tenha mandado o time recuar. É alguma coisa que acontece no time e faz parte pela característica desse time. E eu espero que agora toda a torcida do Grêmio consiga entender que isso é assim, que não é um acadelamento, não é uma covardia, assim como não era antes, não é agora. Faz parte de como esse time joga, de como esse time se sente melhor. Jogadores de mais transição do que jogadores de armação, com alguma dificuldade de pressionar alto, porque tem um centroavante muito lento lá na frente. Claro que com o Tassiano isso ficou muito mais fácil, porque a vantagem física do Tassiano em relação ao Campas é uma coisa descomunal. E isso ajuda bastante na hora da pressão ofensiva, né? Mas mesmo assim, isso não transforma o Grêmio num time que marca alto. O Grêmio recuou, assim como fazia antes, mas o Vasco também não conseguiu dominar o Grêmio por causa disso. O Vasco teve 60% da posse de bola, mas não pôde propor o jogo que quis. O Vasco teve algumas chances, como eu citei, mas foram lances ocasionais, foram lances esporádicos, de um jogo que, no geral, teve muita entrega, teve muita valentia, teve muita briga, mas não teve, assim, futebol plástico, não teve muita qualidade técnica. Foi um jogo mais gostoso de ver do que outros que a gente viu, é verdade, mas também passou bem longe de ser um jogo agradável, de qualidade de dois times propondo jogos e propondo jogadas legais e plásticas pra gente ver. Foi um jogo que esses times podem apresentar. E nesse quadro, o Grêmio melhorou, eu volto a dizer, mas com muitas coincidências em relação ao que acontecia antes. Outra coisa que não acontecia antes e que aconteceu agora é que o Renato colocou bastante jogador veterano para jogar, e principalmente colocou bastante jogador volante de mais marcação. O Renato, uma hora terminou o jogo, estava com o Vijaçante, Lucas Silva, Lucas Leiva, Thiago Santos. 4 volantes em campo, né? Assim como já tinha terminado o jogo passado em que o Renato fez treinamento por home office, né? Porque o Renato olha e ele entende que esse time precisa disso. Né? E se a torcida de repente tem uma birra com o Diogo Barbosa, com o Thiago Santos, com o Lucas Silva, com quem quer que seja, o Renato é um cara capaz de domar isso aí em prol do resultado, coisa que o Roger não fez. E aliás, uma das maiores críticas que eu faço ao trabalho do Roger é que ele tenta fazer muitas concessões, ele tenta fazer muitas adaptações para tentar agradar e não consegue. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue agradar com a sua escalação, ele acaba se prejudicando sob a perspectiva do seu próprio trabalho, porque ele tem algumas convicções e ele não vai com elas até o final com medo de uma reação da torcida, né? Tentando chamar a torcida para si, mas depois ele chega na entrevista e ele não consegue falar aquilo que o torcedor entende e ele acaba se prejudicando. O Renato não. No Renato, faz na hora da escalação o que ele entende por correto e ele chega na entrevista e se tem alguém que tá com o bico torto, ele vai lá e traz para si. É um mestre nisso, a gente não pode negar. O Renato é incrível fazendo isso e o Grêmio, que não jogou um futebol vistoso, o Grêmio que teve muitas dificuldades com o Vasco, o Grêmio conseguiu ganhar, se distanciar desse Vasco, praticamente se colocar dentro da primeira divisão e conseguiu a sua primeira vitória em cima de um time do G4. Parabéns ao Grêmio. Parabéns ao Renato, que a gente siga assim e que a gente siga sempre apostando nesse time, apostando sempre com a nossa parceira, a Betson, que está sempre aqui com Entre Linhas, tem link na descrição, a casa de apostas mais segura de todas, eu tenho certeza que vocês vão curtir apostar na Betson. Chega lá, chega com Entre Linhas e não se esquece, se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, Luca, valeu e até o próximo vídeo.